Bom, vamos lá, gente. Vou fazer a apresentação aqui. Sua história tem várias histórias, porque ela começou de um jeito, virou outra diferente, passados mais alguns anos, se transformou mais uma vez, mesmo que ao redor dele tudo estivesse mais ou menos dentro de um script. Ele vivia numa região pobre, na periferia de Brasília. Mas o primeiro grande solavanco veio com a morte do pai. Uma vida que se foi por causa de uma facção criminosa. Mas ele tem lembranças que ainda estão muito vivas dentro dele. E apesar da turbulenta vida dentro de casa, ele também se recorda do abraço carinhoso do pai e das provocações da irmã mais velha que dizia: o pai do Gilberto chegou. Era um jeito de dizer que ele era o filho querido do pai. 3 anos depois de perder o pai, a mãe foi levada para a prisão, acusada de tráfico de drogas. Lá dentro, ela se converteu e ele costuma dizer: foi no colo de uma mulher que estava presa que eu ouvia falar de Jesus de um jeito que nenhum pregador foi capaz de fazer até hoje. Ele se lembra que dos 23 anos de condenação da mãe, foram muitas visitas ao presídio. Mas sua recordação não traz uma gota de tristeza. Ele foi ganhando consciência do erro que a mãe havia cometido para alimentar os filhos e da forma como ela havia sido transformada. Do lado de fora, o menino era cuidado pelas mulheres de coque, da Igreja Assembleia de Deus. Portanto, seja pela presença afetuosa da mãe, seja pela atenção generosa dessa comunidade incrível de fé chamada igreja, ele nunca se sentiu sozinho ou abandonado. Mas essa história incrível e os desdobramentos disso tudo, quem vai nos contar a partir de agora é ele mesmo. Gilberto Araújo, professor de História, Antropologia, Sociologia e Ética Cristã, fundador e coordenador do movimento Fire Universitário. Amigo querido, alegria imensa receber você aqui nessa noite e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom por aqui. Uau, obrigado, é uma honra fazer parte desse momento. Antes de mais nada, só perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Não sei se está travando, se vocês conseguem me ouvir. Você consegue me ouvir bem, querido? Para mim está perfeito. Ótimo. É uma honra estar aqui, diante de várias realidades sociofamiliares, socioexistencial e histórica. É perfeito observar o quanto Jesus ele é belo na arte de reconstruir histórias, de relapidar biografias. Jesus é aquele que ele possui cartas de alforria e vai distribuindo aos escravos da existência, né? Só algo que eu preciso ratificar: o contato com meu pai não foi tão carinhoso assim. A narrativa com meu pai ele é assassinado quando eu tenho 3 anos de idade. Na verdade, isso aconteceu no meu aniversário de 3 anos. E, enfim, eu tenho lembranças dele, mas ele foi um cara muito severo, muito violento com a minha mãe, né? Porém, é uma realidade que, obviamente, naquele contexto, ele possuía muito amor por mim, como filho, mas foi muito agressivo com as meninas da minha vida, minha mãe, minhas irmãs, etc. Porém, o belo em toda essa característica é que Jesus ele encontra homens que fediam a peixe, cara. E o microcontato com esses caras fez com que eles exalassem o mais nobre perfume da inteligência humana. Jesus ele faz isso, né? Ele muda não apenas cenários, ele também coloca uma fragrância diferente na história da humanidade quando ele é o autor da vida. Gilberto, queria começar puxando o fio desse novelo que eu comecei a contar da sua história, perguntando para você sobre o papel que a igreja teve na sua vida, né? Porque, como eu estava narrando, como eu estava citando, desde muito cedo você teve uma presença muito forte, especialmente, como a gente fala carinhosamente, né? Daquelas irmãs de coque, das irmãs do círculo de oração, das irmãs da igreja. E que lembranças são aquelas lembranças mais vivas que você tem desde esse início de relacionamento da sua vida cristã? Então, cara, o meu contato com Jesus começou de fato no colo da minha mãe, né?
Quando meu pai foi assassinado, minha mãe ficou sem recursos. Infelizmente, ela não tinha paternidade. Na verdade, cara, minha mãe foi mendiga do zero aos 9 anos de idade. Do 0 aos 9. Infelizmente, ela viveu em um contexto muito vulnerável. Os pais dela, meus avós, que eu não conheci, foram pioneiros em Brasília, vieram de Minas para ajudar a construir a cidade e, infelizmente, ficaram à mercê a nível sociológico, a nível social. E aí, minha mãe, ela infelizmente viveu dessa realidade até os 9 anos de idade. Quando meu pai é assassinado, minha mãe ficou sem recursos, com 3 filhos, e começa a traficar drogas, cara. E vai presa por tráfico internacional de drogas, formação de quadrilha, por causa da quantidade de pessoas que foram presas com ela. Minha mãe se converte em 92. Em 91 ela vai presa. Em 92 ela se converte, porque uma senhora faleceu. No dia do velório, essa mulher ressuscitou, cara. E ela pregou para minha mãe dentro do presídio. Minha mãe, cara, adquiriu um contato com Jesus de uma forma tão nobre. E diante da história dela, dentro do presídio ainda, ela ganhou, cara, em todos os anos que ela ficou presa, aproximadamente 280 mães de santo para Jesus. E esse contato, eu me lembro que um dos últimos contatos que tive foi em 2013, porque ela saiu da cadeia em 2014. Foi uma mãe de santo que havia se convertido porque ela presenciou a forma como eu tratava minha mãe dentro do presídio. E aí ela teve contato com Jesus apenas a nível visual, cara. Isso para mim foi demais, inclusive. E aí, cara, eu costumo dizer o seguinte: eu ouvi mais sobre Jesus no colo da minha mãe presa do que eu ouvi nos maiores pregadores dessa nação. E aí eu me converto aos 8 anos de idade. E quem cuida de mim são as senhoras de coque, né, cara, da Assembleia de Deus. Me converti daquelas Assembleia de Deus bem roxas, assim, sabe? Canela de fogo mesmo. Canela de fogo, cara. E essas senhoras, elas me apresentaram um evangelho tão doce. É interessante, Carlos, porque na minha jornada de vida, eu compreendo mais o amor de Deus a partir da maternidade do que da paternidade. Inclusive, é muito curioso na parábola do filho pródigo, que diz que quando o filho pródigo se arrepende, no capítulo 15 de Lucas, ele se interioriza e fala consigo mesmo, né? Ele tem esse contato de autorreflexão, que eu chamo de comunidade terapêutica particular, onde ele se interioriza, ele reflete sobre os atos que ele cometeu, diz, cara, irei até o meu pai, e ele fala sobre esse comportamento de rever os seus conceitos a ponto de se arrepender. Quando ele vai ter o contato com o pai, ele diz que o pai sai correndo, beija o filho, abraça o filho. Isso, a nível sociológico, histórico, para a comunidade judaizante, é um absurdo. Ou seja, um homem, ele não sairia correndo para beijar o filho dessa forma. Em uma sociedade patriarcal como Israel, não. Você vai ver esse comportamento na maternidade, na mãe. Então, para mim, a parábola do filho pródigo foi a mãe, incumbido no instinto do pai, do que, mais precisamente, o comportamento da paternidade a nível histórico, antropológico, daquele contexto histórico em Israel. Então, onde você quer chegar, Gil? Para mim, o amor que o filho pródigo teve do pai foi um amor de mãe, não um amor de pai. Para mim, essa é a tradução de Jesus, né? Deus, ele se revela com um amor tão incrível que lembra o amor de mãe. Por isso que é um amor ágape, né? Então, esse contato que eu tive com a senhora de Coque na Assembleia de Deus mudou completamente meu destino social, sem sombra de dúvidas. Eu me lembro, cara, que eu subia monte com a senhora de Coque. E elas tocavam pandeiro, né, mano? Lembra daquelas comunidades de fé onde... Lembra daquela de fé onde o pandeiro era o único instrumento musical? Então, eu cresci nessa atmosfera profética, hiperpentecostal da Assembleia de Deus. E aí, cara, eu me lembro que elas me colocavam no meio do ciclo de oração. E, cara, pasme, aos 8 anos de idade, eu usava terno e gravata para ir para a escola, para você ter noção, porque eu queria ser igual o pastor. Era ridículo. Enfim, cara, o fato é que isso foi gerando dentro do meu coração uma mudança de instinto. Você sabe que, para mim, eu avalio e analiso o evangelho como pedagógico e antragógico. Pedagogia é a ciência que educa a mente de uma criança e de um adolescente. Antragogia é a ciência que educa a mente de um adulto. O evangelho tem esse poder. Então elas me colocavam num ciclo e falavam, Jesus,
Nós oramos para que o Senhor venha abençoar o Gilbertinho quando ele chegar na universidade. Isso para mim foi tão poderoso a meu nível histórico, na minha jornada particular. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Pessoal, o som tá bom, o nosso som tá bom, nossa imagem tá boa. Só façam um sinalzinho para a gente, que daí eu vou desativar os comentários para a gente estabilizar o sinal melhor. Ah, legal. O pastor Davi está dizendo que tá legal. Tati Rezende, boa noite. Olha só, chegou meu livro aí? Ah, o Yo tá falando que meu livro chegou, tá gostando muito. Aproveitar, né? Então, peraí, aproveitar, já que ele citou o livro, Gilberto, deixa eu aproveitar e fazer um pequeno momento do merchan. Não faço muito dessa, nem sei fazer direito. Mas seguinte, gente, esse é o meu livro, tá? Que é o Fé Cidadã. Quando a espiritualidade e a política se encontram. É sobre fé, política, cidadania, justiça social e direitos humanos. Um relato bíblico, histórico, mesclado com experiências pessoais, com vivências nessas 2 décadas de vida pública que eu tenho desenvolvido, numa perspectiva completamente diferente da perspectiva que você está acostumado a ler. Fé Cidadã, editora Mundo Cristão, você encontra pelo Amazon, super fácil, vai lá, só adquirir o seu. Será que o pessoal, tá todo mundo aqui ainda? Deixa eu ver. Acho que tá, agora tá tudo bem. Pessoal, eu vou dar uma desligadinha aqui, desativada nos comentários, para continuar o papo com o Gilberto. Gilberto, a gente estava falando da importância que a igreja teve, especialmente na sua infância. Você perde o seu pai muito novo, um assassinato, morte violenta. Sua mãe acaba sendo presa por tráfico de drogas. E aí você acaba... Sua mãe conhece a Cristo, tem uma experiência transformadora nesse momento. Você passa a conhecer a Jesus através da sua mãe, como você bem ressaltou, através da boca da sua mãe. Você ouviu o que você não ouviu de nenhum pregador nessa vida. E você passa a ser amparado também pelas irmãs de coque da Assembleia de Deus, que tem um papel importantíssimo na sua vida, cuidando de você, te orientando, te sustentando em oração, te apontando o caminho, valores, tudo mais. E aí você estava falando sobre isso. E esse é um aspecto interessante que você colocou, porque outro dia, semana passada, eu postei um vídeo aqui nas minhas redes, um vídeo do Emicida, em que ele chamava atenção sobre o papel social que as igrejas têm desenvolvido, que elas cumprem e de maneira cada vez mais intensa, especialmente nas áreas mais pobres das grandes cidades, né? E que a maioria das pessoas não tem nem noção disso. Vem, inclusive, com muito preconceito, acham que o evangelho é pura alienação e por aí vai, né? Mas a presença da igreja, sem dúvida nenhuma, ela é essencial em qualquer lugar. Mas em áreas mais vulneráveis, em áreas mais carentes, de maior violência, de maior sofrimento, que função que a igreja exerce? Cara, a igreja é essa ferramenta espiritual e sociológica de devolução de dignidade e honra, sem sombra de dúvidas, cara. Você pega, por exemplo, o impacto da igreja na ressocialização de presos, por exemplo. Aquilo que o Estado não consegue fazer, sem sombra de dúvidas, a igreja faz. Se não fosse o papel eclesiástico, tá, eu vou substituir a palavra eclesiástico, mas vou colocar da igreja mesmo, a igreja viva, orgânica, o corpo de Cristo. O corpo vivo de Cristo. Isso, inclusive, não aquela instituição, que também não é para ser confundido muitas vezes com uma instituição e suas mazelas. Como toda instituição tem suas mazelas e contradições. Mas nós estamos falando dessa igreja viva, do corpo de Cristo, que está espalhada, inclusive, nessa instituição. Sim. Então, a igreja foi fundamental para trazer um resgate pedagógico, existencial, sociológico, na formação do caráter, na minha jornada e na jornada social. Então, você vai para uma realidade de gueto, por exemplo, onde não existe muitas possibilidades de futuro e muitas possibilidades de exemplo. E, por exemplo, você vai para uma igreja bairrista, que o pastor usa terno e gravata, que é uma roupa muito diferenciada na sociedade, que geralmente o deputado usa. Isso faz com que o garoto do gueto se inspire naquela persona, né? Naquele personagem. Quando eu falo personagem, não de forma pejorativa, mas naquele ser humano que está vestido de forma solene
porque ele está representando Deus, cara. E aí ele quer vestir da mesma forma. A Cheio de igreja, dignidade, né? exatamente, a igreja, sobretudo na minha jornada, e é perceptível isso. E falo então de igreja barrista, igrejas barristas, que pegam então esse filho da impossibilidade, né? Que é esse brasileiro nato, aquele que não nasce em berço esplêndido, mas naturalmente é gigante pela própria natureza. Esse cara vai observar esses comportamentos e certamente ele vai honrar não a paternidade que foi ofertada para ele de forma agressiva através da orfandade, mas ele vai olhar para Deus e vai dizer: eu vou te honrar, Deus. Então me permite ser um bom cidadão, me permite ser um bom pai, me permite ser um bom marido, me permite ter uma funcionalidade significativa. Por exemplo, a igreja pegou muitos filhos da impossibilidade, filhos do gueto, e foi a igreja que apresentou uma pedagogia a ponto desse cara se tornar um acadêmico, né? A igreja que gerou um comportamento significativo. Por exemplo, você vai para a história da igreja, nessa possibilidade e impossibilidade. Você pega, por exemplo, a catequese dos padres jesuítas que vieram da Europa para catequizar os negros, navios negreiros, e a mixigenação transcultural entre aqueles que possuem a cultura afrodescendente com a cultura da Igreja Católica Romana aqui na América Latina, e você vai ter uma somatização chegando no Brasil, a cultura candomblé, né? E isso foi gerando para os negros uma comunidade de empatia diante daquela realidade sociocultural. Você pega, por exemplo, na América anglo-saxônica, os missionários moravianos, os missionários anabatistas, e os caras começaram a evangelizar em navios negreiros. Parte da história afirma que, sobretudo, os moravianos se vendiam como escravo para pegar para escravos. Os anabatistas também, os puritanos também tinham esse comportamento. Quando eles pegavam os negros, cuidavam dos negros, diferente dos navios dos padres jesuítas, os navios onde os missionários se vendiam como escravos para pregar para escravos, eles geravam um evangelismo. Nos navios dos padres jesuítas, enquanto os carrascos espancavam os negros por desobediência, os negros iam lamentar-se para as tias, que foram chamadas a partir do século XX de mães de santo, e elas clamavam então por seus orixás, por seus deuses, e aquilo gerava comunidade terapêutica entre eles na América Latina. Na América anglo-saxônica, quando os caras apanhavam, a partir da pedagogia dos missionários, os caras criaram a música soul, né, mano? A música da alma. E os missionários ensinaram os negros, nessa configuração histórica que estou narrando, a olhar para o céu e dizer: da linda pátria, estou bem longe, cansado estou. Gerar poesia na dor. Que foi gerando pedagogia, gerando cultura. Quando você vai de Atos 1, Atos 15, você verá o Senhor Deus trabalhando com poder e maravilhas. Mas de Atos 15 e Atos 28, você verá o Senhor Deus trabalhando com mudança de cultura. Uma cultura que veio a partir da igreja, que enviou seus missionários, que abençoou os missionários, que gerou paternidade para uma geração de órfãos e escravos na América anglo-saxônica. Quando eu pego essa história e faço uma comparação do poder da igreja em geografias de vulnerabilidades sociais, é inevitável, cara. A igreja faz com que os berços da simplicidade escreva biografias de ouro, cara. Me fala uma coisa, Gilberto. Você cresceu na Ceilândia, Distrito Federal. Se eu te perguntar quantos amigos daquela época você ainda tem hoje, qual a sua resposta? Nenhum, cara. Nenhum. Eu fui o último dos moicanos, digamos assim. Bem, é muito interessante. É muito interessante pensar isso, sabia? Porque da minha geração de crianças, o único que está vivo, que saiu da Ceilândia, sou eu. É mesmo? E você acha que isso se deve ao fato de você, enfim, ter sido amparado na igreja, de você ter se convertido, de você ter escolhido um outro caminho? Sem sombra de dúvidas, cara. Então, quando você olha pro Gil dessa faixa dos 30 anos, você não vai reconhecer esse Gil na casa do 0 aos 10 anos. São dois personagens sociológicos completamente distantes, diferentes. Hoje eu moro no bairro Maneiro, em Brasília, muito diferente do bairro que eu cresci, que eu me desenvolvi. Mas, cara, eu acredito que aquela frase de Salomão, o homem que não honra a sua história, o homem que não lembra das suas raízes não é digno de viver.
Isso faz com que eu gere no meu coração a sensibilidade de entender algo. Porque quando você fala de igreja, eu também falo de pedagogia. Falando de pedagogia, é inevitável entrar no ramo da educação. Portanto, a educação se tornou um messias social por causa da igreja. Ou seja, a igreja gerou no meu coração pedagogia, a igreja gerou no meu coração um discipulado significativo que apresentou a cultura do reino dos céus. Isso fez com que eu entrasse dentro da igreja e mudasse meu instinto a partir do novo nascimento. E nós precisamos entender isso, cara. Você nasceu 2 vezes. O importante é quando você nasce em Cristo Jesus. Entender que eu nasci de novo. E isso faz com que eu vá para a escola. E dentro da escola, cara, eu quero representar Jesus lá dentro. E exercer o reino de Deus lá dentro. Então, mano, olha que interessante. Eu cresci em um ambiente bem simples, mas muito poderoso a nível de Assembleia de Deus. Para um garoto de 8 anos, cara, eu tinha um QI na literatura, por causa da Bíblia, que se diferenciava dos demais alunos. Quando eu me converti, cara, aos 8 anos de idade, as senhoras de coque me ensinaram a ler a Bíblia toda, de joelho, dos 8 aos 10 anos, dos 10 aos 12, 12 aos 14, 14 a 16, 16, ou seja, ela me ensinou a ler a Bíblia toda de 2 em 2 anos. Convenhamos, ler a Bíblia toda em 2 anos é muito tempo, meu irmão. Mas para uma criança de 8 anos, é uma leitura árida, uma leitura difícil, uma leitura complexa. E você faz uma opção de acadêmico. Vida, e você faz uma opção de vida completamente diferente, né? A gente estava falando, você se olhar hoje de lado, ou olhar de volta, né, para os seus amigos da Ceilândia, todos se foram, só ficou você, né? Você trilhou um caminho muito diferente. Você acabou se comprometendo com um ministério voltado para jovens. Como é que isso aconteceu na sua vida? Mas tudo começou, cara. Eu saio do ensino médio e como eu tive uma realidade de infância muito, muito, muito simples, sociologicamente falando, eu mergulho na literatura cristã. Então, desde muito pequenininho, né, ouvindo sobre o arrebatamento da igreja, sobre a história dos avivamentos, eu mergulhei no livro de cabeceira que certamente você leu, que foi Os Heróis da Fé. E aí fui lendo muitos livros, porque estava do pleno avivamento, livros clássicos, né? E lendo muita Bíblia. Quando eu saio do ensino médio, eu começo a trabalhar no estacionamento de um shopping, cara. E eu trabalhei lá 2 anos. Eu trabalhava todos os dias, eram 12 horas de jornadas intensas trabalhando. Como eu trabalhava no estacionamento de um shopping, eu sentava e literalmente lia 4 livros por semana. Livros de história, história da igreja, história medieval, que narra a história da igreja, inclusive. E aí, cara, eu tenho a oportunidade de fazer um vestibular. E, enfim, entrei na universidade. E aí, cara, assistindo uma aula de história, enfim, eu fiz faculdade de história, assistindo uma aula sobre a história de Roma com os seus inimigos imperiais. Tem uma história curiosa sobre, na época de Pompeu, que eles tinham um inimigo que era a nação de Cartago, o Império de Cartago, e o rei de Cartago se chamava Aníbal. E o professor ainda disse na sala de aula, e Aníbal era o pesadelo de Roma. Essa frase impactou meu coração. Eu senti o Espírito Santo dizendo, Gil, se você se permitir, você pode ser o pesadelo do inferno, cara. E aí, de forma ousada, né, mano, eu cresci naquele ambiente de Assembleia de Deus, bem pentecostal, eu comecei a falar de Jesus dentro da universidade. E aí, o meu ministério, especificamente, é com jovens universitários. E a partir de 2010, cara, eu fui impactado por um avivamento, Carlos, que até hoje, quando eu lembro, só pode ser uma jarra, sabe, de tempo em tempo que Deus derrama sobre as nações da terra. E de alguma forma, pelas orações da minha mãe, pelas orações da senhora de Coque, aquela jarra derramou sobre mim. E aí, cara, eu comecei a pregar em todas as faculdades de Brasília. Eu subi em cima da mesa, mano. Imagina, estudante de história, pentecostal, tipo daquele pentecostal pesado mesmo. Ele fala, olha, queridos, tudo bem nessa noite? Né? Tem que ter um sotaque nordestino, inclusive. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer faculdade de história, minha cultura linguística mudou completamente. Significativamente.
E aí eu subi em cima das mesas, cara, eu subi nas mesas, em praças de alimentações, em todas as faculdades de Brasília em 2010. E eu fazia um discurso, eu me lembro que eu dizia assim, eu gritava, né? Eu quero pedir perdão pela minha inconveniência. E quero falar sobre o homem pela qual René Descartes escreveu poemas. Quero falar sobre o homem pela qual Isaac Newton escreveu cálculos matemáticos para comprovar o poder do universo. Porque não sei se você sabe, o universo não é infinito, é finito. Quero falar sobre aquele pela qual C.S. Lewis o traduziu como Aslan, um imponente leão. Quero falar sobre Jesus. E, cara, eu vi a praça de alimentação toda aplaudir a Jesus. Aí eu dizia, se você quiser colar comigo para ouvir sobre Jesus aqui na universidade, vamos aqui pro pátio tal, ou na sala tal, que eu vou começar a falar de Jesus todos os dias, nesse horário. Cara, foi tão poderoso que rolou, que Brasília tem aproximadamente 30 universidades. Eu fui em todas as faculdades da minha cidade. Depois eu fui para Goiânia, que é ao lado de Brasília. Depois fui para Anápolis. Aí eu comecei a ir para as nações, cara, aqui na América Latina, sabe? Fui para Uruguai, Argentina, Bolívia, Peru. E o que Jesus fez, cara, foi me permitir nessa última década alcançar aproximadamente 580 campos universitários e aproximadamente 80 mil estudantes universitários alcançados. Sobretudo estudantes de história, sociologia, antropologia. E o curioso é que a minha jornada ministerial, ela se casou a nível sociológico com o meu curso de história. Então, eu não consigo falar de Jesus se não for a partir do comportamento histórico. Até hoje, para ler a Bíblia, cara, eu preciso ler sobre o autor do texto, quem escreveu, por que escreveu, a motivação da escrita, o tempo sociológico, o que são princípios básicos de hermenêutica para qualquer texto que você lê. Olhando por um outro aspecto, essa tua experiência com juventude, lidar com jovens é um processo que não pode de jeito nenhum ser pretensioso, né? Daqueles da gente chegar achando que só tem para ensinar, né? Tem muita troca nessa relação, né? Tem muito ensino e aprendizado mútuo. Teve casos que te marcaram mais nessa convivência ou algum especificamente? Cara, eu escrevi 2 livros, né? Eu escrevi um que se chama, vou até mostrar. Eu não gosto de fazer propaganda como você Faz o fez seu com o seu. merchanzinho também, eu já fiz o meu, pô. Eu escrevi esse livro, eu acho que eu te presentei ele quando nós nos encontramos. Esse aqui se chama Não Sei Discipular Anjos, que nessa ocasião, foi em 2018 que eu escrevi, nós havíamos alcançado 60 mil estudantes universitários. Põe ele mais pertinho da câmera. Aí, boa, boa. E eu tô de cabeça para baixo, cara, por causa de uma frase. Eu não vou falar o nome do autor da frase para não me comprometer, mas eu vou citar, talvez Por você se favor, lembre. fala, que é espaço livre, velho. Toda criança quer, todo homem quer ser rei. Enfim, eu tô de cabeça para baixo por causa de uma frase reflexiva, onde todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Não, perdão. Toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser criança. Por isso que eu tô de cabeça para baixo. Exatamente. Eu não queria citar o nome dele, mas enfim. Então, essa reflexão faz com que eu permita tocar em seres humanos que não são anjos. Imagina você que em 2010, lembre-se de 2010, o boom dos movimentos sociológicos, ateístas, humanistas das nações da Terra. Você vai para o Canadá, sobretudo em 2013, você certamente vai se lembrar de um estudante de humanas, de sociologia, se não me engano, que foi violentada dentro do campus da Universidade de Toronto. Ela chega para o segurança e diz que foi violentada, e o segurança diz, mas com essa roupa você é uma vadia. As acadêmicas de humanas disseram, se ela é uma vadia, todos nós somos vadias. Surge o apogeu do movimento feminista e no Brasil chegou a Marcha das Vadias. Lembra disso? Lembro. A partir do início da década. Você vai ver o avanço do movimento GLS, que se transformou em LGBT, LGBTQ, LGBTQI+, se não me engano. LGBTI. Enfim. E aí você vai ter esse apogeu. E eu, como tive uma jornada ministerial, acadêmica muito forte dentro da Universidade de Brasília, da UNB, eu tive a oportunidade de fazer parte da encravada desses movimentos ateístas humanistas como um companheiro acadêmico de humanas, mas que falava só de Jesus. E aí, cara, isso foi me dando a oportunidade de lidar com seres humanos e uma tese, cara, que eu tive a oportunidade de começar a escrever, e eu fiz uma dissertação que foi reprovada, inclusive, na UNB, por eu ser sacerdote. Olha que curioso, né?
e que fala sobre êxodo eclesiástico. O que é o êxodo eclesiástico? Êxodo significa saída. Eclesiástico é a igreja. Eu lidei, cara. Como eu viajei muito, sobretudo em universidades federais, ministrando sobre o reino de Deus, eu tive contato com muita liderança ateísta, humanista, que são filhos de pastores, e são filhos de pastores desviados. Pasme, cara. Quando eu tive esse contato com essa galera, na minha experiência, 97% da liderança do movimento feminista era filhas de pastores. E do movimento LGBT, filhos de cristãos de forma geral. O que é o êxodo eclesiástico? É o jovem que foi impactado nos acampamentos de adolescente, nas comunidades de fé. Eles crescem em conferências de jovens. Quando ele chega na universidade, ele vai ter um contato significativo com a vida acadêmica e com a ideologia. Eles voltam para a igreja e fazem perguntas acadêmicas e ideológicas à igreja, a igreja dá a esses caras respostas eclesiásticas. Ou esses mesmos jovens têm um contato com a sexualidade de forma comum e natural, e dentro da universidade, e eles voltam para a igreja fazendo perguntas sexuais. E a igreja deu respostas eclesiásticas a perguntas sexuais fisiológicas. Esse jovem, curiosamente, quando entra dentro da universidade, ele entra no êxodo, saída. O mais curioso, cara, é que quando um judeu entra dentro da universidade, ele sai da universidade judeu. Quando o muçulmano vai para a universidade e ele tem o mesmo contato com os conteúdos que o cristão tem, o muçulmano sai muçulmano. Mas quando um cristão entra dentro da universidade, ele se desvia e se torna ateu, cara. Isso fez com Mas que eu isso, tivesse... mas isso também é uma minoria, né? Não sei, tem algum dado mostrando isso, Tem, mostrando... cara. Porque eu, por exemplo, eu tive 6 anos na universidade, né? Na faculdade de medicina, e, enfim, essa nunca foi claro, como todo jovem, questionamentos de fé, o diálogo entre fé e ciência, sempre mais complexo e tal. Mas aquilo tudo eu acho que forjou a minha fé, né? Uhum. Forjou meus valores. E eu vejo muitos dessa forma também, né? Agora, claro, há pessoas que tomam outras decisões, resolvem seguir outros caminhos, se voltam para outros valores, tomam outras convicções. Não é isso. Sim, mas no curso, na minha experiência, no curso de humanas, repito, sobretudo em antropologia, sociologia, filosofia, história, psicologia, infelizmente foi possível ver esse êxodo, essa saída desse comportamento. E aí eu tive contato com uma galera que começou a expressar as feridas. Nós estamos falando do início da década passada. Que loucura, né, cara? Nós estamos em 2010, 2020 já. Inacreditável, 2020. É inacreditável. Mas as experiências que eu vivi, que narra esse bocado de experiências empíricas, faz com que eu reflita sobre isso e comece a trazer esse diálogo com essa galera, né? E a partir disso foi perceptível viver esse boom, particularmente falando. A troca de experiências, cara, é que essa última geração de pastores, por exemplo, que começa a impactar o Brasil de 2010 a 2020, eu percebo que nós honramos os pais na fé, nós discipulamos a geração presente, deixamos um legado para a futura geração. Porém, a geração que está hoje na casa dos 20 anos já recebe, cara, uma vida sociológica, eu acredito dessa forma, tá? Mais leve. É uma geração mais feliz, uma geração que tem uma autoestima a mais. Não sei se você consegue perceber isso. É uma geração que não tem medo de fazer. Cara, para pensar. Por causa da quarta revolução industrial, a partir dessa tecnologia significativa da era digital, quem diria que a pessoa mais popular do Brasil é aquela que vai fazer piada na internet? Esse É cara é mais relevante que o médico. Ou seja, inacreditável. essa profissão surgiu agora na última década, cara. Que é o youtuber, né, o digital influencer. E tudo isso faz com que eu reflita, cara, sobre o quanto essa geração tem uma autoestima significativa, mas como diz o próprio Neil Barreto, que eu vi que ele também teve aqui com você, ele diz o seguinte, cara, a geração que mais tem informação é a geração que, embora a informação que ela possua, não faz dela uma geração sábia, faz dela uma geração que tem conhecimento que
enfim, não provoca a sabedoria significativa. E a grande verdade, cara, é que a maquiagem que vai decorar o rosto e que vai esconder a cicatriz, que faz dessa geração bonita, ela é impotente na arte de esconder a hemorragia. É impotente na arte de estancar a hemorragia da alma. Então você vai ver uma geração muito bonita, mas uma geração completamente triste. Que tem um sorriso de porcelana, mas tem um coração aparentemente fracassado, né, em suas emocionalidades. Então o evangelho chegando nessa atmosfera que eu estou narrando, porque eu estou narrando a minha experiência, gerou, cara, uma beleza sem precedentes, sabe? E eu vivi esse comportamento de avivamento dentro das universidades a ponto de ativar estudantes e, ao mesmo tempo, de promover um evangelho inteligente, mais apologético, né? Que nós tivéssemos o contato com o argumentativo. Então, imagina uma galera que tem um contato contundente, por exemplo, estudante de história, que é o meu caso. Falar de Jesus a partir do estudo da história é demais. Estudante de humanas. Falar de Jesus a partir de todo o comportamento de sociologia e filosofia, como era com Spinoza, como era com Agostinho de Hipona, com Tertuliano, com o próprio apóstolo Paulo chegando nas cidades gregas e usando a partir de um evangelho poderoso, né? Imagina um estudante de medicina falando de Jesus a partir dos ensinamentos de Hipócrates, por exemplo. Então tudo isso gera uma beleza de forma tão significativa e essa troca de experiência é devolução de honra. O Ok. ouvido, a empatia, né? E eu penso que uma outra, pelo menos essa também é a minha experiência, né, de uma outra geração, a experiência que eu vivi na universidade. A universidade é um momento, claro, como você coloca, é um momento de confronto, é um momento em que as pessoas estão tomando as decisões da vida, é um momento em que elas estão firmando suas convicções, né? E eu penso, por exemplo, eu estudei medicina, né? E ali, para mim, foi o momento foi o meu momento, vamos dizer, foi o momento em que a minha espiritualidade ganhou uma nova dimensão, né? Eu venho de uma experiência distinta, porque eu fui nascido e criado dentro de uma comunidade evangélica, né? Me converto e me batizo aos 11 anos de idade e digo a Deus, e oro ainda, faço a minha oração de criança, aliás, que eu conto no meu livro, faço a minha oração de criança, dizendo: Deus, eu queria te servir, e eu queria ser um médico missionário. Eu queria me dedicar ao serviço às pessoas, especialmente às comunidades mais pobres, né? E você sabe que oração é um perigo, né, Gil? Oração é um negócio perigosíssimo, porque Deus responde, especialmente oração de criança. E aí eu, a partir daquela oração, anos depois, acabava aprovado no vestibular e ia para a universidade. Em meio aos questionamentos, em meio às dúvidas, em meio que eu acho que são importantes e são elementos que favorecem o exercício muscular, por assim dizer, da nossa fé, né? Porque eu pessoalmente não creio numa fé sem dúvidas. A fé, ela está constantemente sendo posta à prova e tem coisas que de fato fé não precisa ser explicada, não tem que explicar tudo. Fé é convicção, fé está aí, né? Fé é percepção, é convicção pessoal. E eu me lembro que uma das coisas que me fez, o meu despertamento de fé foi distinto, porque a minha fé me fez, na faculdade de medicina, no contato com a pobreza, no contato com a miséria, no contato com a doença, no contato com a falta de acesso da maioria da população brasileira a um serviço digno, mínimo de saúde e de proteção da vida e de dignidade, de promoção de dignidade da vida, eu comecei a ser impulsionado a mudar o meu olhar, né? O olhar de compaixão, o olhar de defesa. Eu passei a ler a Bíblia de uma forma distinta, o olhar de defesa dos mais vulneráveis, né? O compromisso do texto bíblico, são mais de 2.000 versículos, né? Falando sobre a promoção da justiça social, falando sobre a defesa do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Aquilo tudo começou a mexer comigo de um jeito, Gilberto. E para eu resumir aqui, eu diria o seguinte: a minha história também é diferente no seguinte aspecto, porque
a maioria das pessoas que eu conheço chegaram à igreja com a vida totalmente desarranjada. E aí conheceram a Cristo, conheceram o Evangelho, e a vida foi se aprumando, foi se ajeitando, foi se moldando, né? No meu caso, eu vinha de uma família estável, sou filho de um casal de pastores, né, neto de pastores, eu vinha de uma vida de classe média, estável e tal. E aí, quando eu conheço a Jesus, a minha vida vira desarranjo inteira, né? Porque palavras como miséria, desigualdade, corrupção, injustiça, começam a ter uma conotação muito diferente para mim, né? Então, e nisso a universidade me ajudou muito. Me ajudou a perceber até o contato, né? Ter o contato com a injustiça, com a miséria, com a pobreza. Isso mudou meu olhar, o meu olhar cristão. Eu penso que o grande toque que eu tive na universidade, a partir do Espírito Santo, a partir de Deus, foi esse. Agora, queria avançar um pouquinho com você. Voltando um pouco para a tua história. Você contou um pouco das suas experiências e tal. E hoje, como é que é a sua vida com a sua mãe? Vocês passaram juntos por um processo doloroso, mas também foi um processo de muito crescimento. Como é que ela está hoje e como é que é a sua convivência com ela, considerando que a gente vive nesse momento um tempo muito diferente, né? Especialmente no contato com as pessoas. Uhum. Minha mãe é uma mulher incrível, cara. A verdade é que eu admiro demais a força dela. Arthur Veríssimo traz uma poesia que diz que toda mulher exala a luz própria, né? O homem inteligente, ele tem que aproveitar esses raios solares e se bronzear diante dessa força que existe na mulher. E minha mãe carrega isso, cara. Tá com ela, estar com aquela Como é o mãe nome dela, segura. Gil? Vera. Era. Nome da minha avó. Ah, que demais. E isso gera uma admiração, cara, porque ela exerceu maternidade com a força da paternidade, ela foi valente e ela plantou dentro de mim um respeito e um amor, cara. Minha mãe é a mulher que eu mais admiro, né, cara? Eu quero adorar o Deus que eu vi minha mãe adorando. Eu quero glorificar o Deus que eu vi minha mãe glorificando quando não tinha possibilidades. Então, ver o homem que me tornei, a oportunidade que a eternidade me presenteou para ministrar sobre campos acadêmicos, só pode ser fruto da oração de uma mãe em desespero, em temporada de vulnerabilidade. Nesse tempo, minha mãe está bem, ela tem um negócio dela, minha mãe é comerciante, mora em Águas Claras, em Brasília, e tem, enfim, esse olhar com muita esperança, né? Interessante, quando alguém passa pelo Vale da Morte, ou passa por situações vulneráveis na jornada da vida, a tendência, ainda mais para o homem contemporâneo, é abalar-se existencialmente, gerando síndrome do pânico, depressão, os maus psicológicos desse tempo. Minha mãe não, mano. Minha mãe possui uma força, cara, bíblica, né? Tipo Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogados na fornalha de fogo ardente, acreditando que o quarto homem da fornalha vai estar com eles. Então, eu cresci, embora a história seja de, de um aparente sofrimento, tudo isso foi superado, né, cara? Então, tudo isso hoje é testemunho de uma beleza, assim, contundente. Lembrando que o evangelho é ele que refaz a nossa vida. Então, o sangue de Jesus, eu costumo dizer o seguinte, Carlos, o sangue de Jesus é tão fenomenológico, que quando te suja, te faz mais branco que a neve. E isso aconteceu com a nossa história sociofamiliar. Uma outra reflexão que eu tenho também, cara, pensando na minha vida, né? Eu escrevi meu segundo livro, deixa eu fazer Ó, o o segundo merchanzinho, merchan aqui. merchanzinho. Esse aqui se chama Graça Ensandecida, Adoradores no Território Acadêmico, da editora Quatro Ventos. Esse livro aqui é mais especificamente sobre as minhas experiências dentro das universidades e que fala, inclusive, o segundo capítulo se chama Um Profundo Vazio Chamado Hiato. Hiato é uma palavra no dicionário que significa isso, um profundo vazio. E sobretudo, cara, você sabe que a maior distância a maior viagem que o ser humano pode fazer tem uma distância de apenas 55 centímetros. Essa é a maior viagem que o ser humano pode fazer. E há pessoas que demoram a vida toda para concluir essa jornada. E 55 centímetros é a distância de um palmo. É a distância entre a mente e o coração. É a distância entre a alma e o espírito. Entre a mente e o coração, ou entre alma e espírito, existe um intervalo, que é inevitável não chamar de hiato. Se Jesus não preencher esse vazio,
o inimigo da alma faz desse vazio um profundo abismo. E aí, cara, e a Organização Mundial de Saúde, o mapa da violência do Brasil, 2016, 17, 18, traz uma afirmativa significativa, cara. Os jovens, a primeira causa-morte de jovens é o acidente de trânsito. A segunda causa-morte de jovens é o suicídio. Exato. A primeira causa-morte de jovens universitários, acidente de trânsito. Segunda causa-morte, suicídio. Primeira causa-morte de estudantes de medicina, suicídio. Suicídio. É fato. Cara, só em ouvir e saber que você fez medicina e ver a sua saúde emocional, eu não faço ideia como foi a sua experiência a nível de depressão, se você viveu isso naquela época, mas quando eu fui na América Latina, cara, o avivamento que eu vivi foi tão fenomenológico, foi tão louco, incrível, que eu fiz mochilões, né, mano? E esses mochilões me permitiu ter contato com estudantes de medicina. A galera não consegue passar no vestibular no Brasil, vai fazer medicina fora. Vai pra lá, é verdade. Sofre, mano. Cara, um sofrimento agudo, sofre demais. Eu tive contato, cara, com esses estudantes. Então, a maior parte após os estudantes de medicina, após os estudantes de humanas que eu ganhei, quem eu mais alcancei também foi estudante de medicina. É por isso que existe um avivamento. Você sabe que Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, o livro de Atos, era médico. Então existe essa, eu não vou dizer facilidade, tá, meu irmão? Mas desde o contexto bíblico, os céus alcançam o coração, os céus encontram o coração de quem estuda medicina com uma facilidade maior. Não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo, porque os estudantes de humanas, e aí sem preconceito e sem desmerecimento das outras áreas, mas naturalmente, é o que eu estava te dizendo, estudantes de humanas, estudantes das áreas médicas, como eu, por exemplo, né? O meu despertamento nas questões espirituais se dá de uma forma a isso, me move, porque você tem muito contato, você tem contato com a alma humana, você tem contato com a miséria muito de perto, você tem contato com a doença, você tem contato com a morte, você está enfrentando a morte todo dia. Então, assim, é uma realidade dura que te confronta não apenas humanamente, não apenas fisicamente, né, pelas jornadas extensas, mas também te confronta emocionalmente, né, te confronta espiritualmente. E isso demanda muito da gente. Tanto é que eu fui impulsionado, quando eu comecei o meu trabalho, quando a gente começou uma clínica de atendimento da população que não podia pagar, eu era quartanista de medicina, movido, um grupo de estudantes movido pela leitura bíblica que a gente fazia, de abençoar a nossa comunidade, de promover a justiça, de nos envolvermos com o evangelho. Mas uma coisa que eu queria voltar, Gil, você falou da questão dos estudantes que têm se desviado e que têm se afastado da igreja. O êxodo eclesiástico. O êxodo eclesiástico. Uma dúvida que eu tenho. É a universidade que desvia ou é a igreja que não converte? É a universidade que chacoalha as convicções, ou a gente vive um momento em que nós temos uma parcela significativa da igreja que prega um evangelho que responde pouco ao anseio desse jovem, que muitas vezes prega um evangelho instrumentalizado ideologicamente, um evangelho que muitas vezes funciona como mecanismo de cooptação política, um evangelho que muitas vezes é completamente distorcido porque é inserido num pacote ideológico e vendido dessa forma, e aqueles que assim o percebem, de imediato o rejeitam. O que acontece? Vou só te citar um dado do Instituto Barna, um dos principais institutos de pesquisa dos Estados Unidos sobre religião e sociedade, né? Uma pesquisa feita pelo Barna nos Estados Unidos com jovens de 15 a 29 anos, jovens não cristãos, sobre a percepção que eles tinham do que era ser cristão nos Estados Unidos, do que era ser evangélico. As três respostas mais dadas, extremamente judgmental, são críticos, mas são aqueles que julgam, né? Hipócritas e anti-gay. Então, ou seja, a percepção de quem está fora da igreja, do jovem que está fora da igreja, nesse recorte feito na sociedade americana, é essa. Uma percepção completamente distinta, por exemplo, que se a mesma pesquisa fosse feita na igreja primitiva, com os discípulos de Jesus. Qual que era a percepção da sociedade
daquela igreja. A percepção dos cristãos e da igreja naquele momento era completamente diferente. Era de gente que tinha tudo em comum, era de gente que tinha uma clara concepção, que tinha uma concepção distinta do que era ser gente, um jeito de ser gente diferente, livre, pacífica, profundamente comprometida, amorosa, generosa, enfim, né? Mas o fato a imagem que se tem nesse momento é disso. Parcela por causa do preconceito e grande parcela por responsabilidade daqueles que tomam o microfone e que cospem discursos de ódio, que se utilizam de grandes eventos, se utilizam de movimentos legítimos da fé para promoverem suas ideologias, e isso acaba tendo um impacto no jovem, que por natureza, como você mesmo disse, é contestador, e aí se afasta. A pergunta é a universidade que desvia ou é a igreja, por causa dessas coisas todas, que não converte? Qual que é a tua opinião? Muito legal sua pergunta. Cara, me faz refletir de uma forma tão profunda, o Carlos. Porque seria sensacional se os cristãos se parecessem com Jesus. Seria mais sensacional se os cristãos se parecessem com Jesus do que com os discípulos de Jesus. Só com essa resposta, por exemplo, é perceptível. Você citou a igreja primitiva. A igreja primitiva era a cara de Jesus. Jesus. Cara, você pega o movimento de assistência Os morávios. social. Você estava falando dos morávios, caramba. Sim. Você pega o movimento de assistência social ali no livro de Atos, narrado a partir do capítulo 6, que diz que os 12, cara, o movimento de devolução de dignidade e honra do capítulo 1 ao capítulo 6 de Atos alcançou mais de 20 mil pessoas, porque só de homens foram 8 mil alcançados, fora as viúvas e os órfãos. Por que viúva e os órfãos? Porque era um contato sociológico daquela época, onde existiam muitas revoluções para patrocinar a independência em relação ao reino de Israel contra o Império Romano. Então, muitos homens morriam, muitas mulheres ficaram viúvas e muitas crianças ficaram órfãs. Então, a igreja cuidava. Você pega Atos 6, na separação do movimento diaconal, que significa os mordomos, o que serviam às senhoras que não estavam sendo assistencializadas na mesa diária do alimento. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau e Estevão. 7 jovens, cheios do Espírito Santo, de uma sabedoria significativa, e que quando esses caras tinham contato com as senhoras, a Bíblia diz, cara, isso é sensacional, cara. A Bíblia diz que a igreja explodiu, cresceu de uma forma tão extraordinária, porque existia empatia humana, existia sensibilidade. Você sabe que na contemporaneidade, muitos de nós somos simpáticos. A palavra simpatia na psicologia contemporânea pode ser chamada de simpatia é o mesmo que a esmola dos sentimentos. Simpatia é um sentimento sem produção, cara. Depois você vai ter apatia. As pessoas que não se importam com o que eu estou vivendo. Há outros que ainda vão ser antipáticos, né? O microcontato vai azedar as relações e o encontro. Agora, quando você é empático, você escuta o outro, a dor do outro, o pecado do outro, e você não o condena, é diferente. Então, respondendo agora, eu estou fundamentando o início da minha resposta. Eu acredito o seguinte, cara, quando o jovem entra dentro da universidade, ele se sente enganado com tudo o que viveu. Porque ele percebe que seria sensacional se alguém tivesse lido para ele um livro significativo, sacou? Uma ideia diferente que não fosse uma ideia eclesiástica. Porque, cara, eu não sei se você vai concordar comigo, meu irmão, mas se nós sentássemos à mesa só para falar sobre Jesus, só Jesus, seria demais, cara. Observar a personalidade dele, a forma dele, mas quando os cristãos se sentam para falar sobre qualquer coisa, ou falam sobre uma visão teológica de alguém que não é Jesus, mas foi um discípulo de Jesus, falam hoje sobre um conservadorismo significativo, mas que acaba sendo agressivo, não lembra Jesus, lembra a direita. Você vai ter um comportamento de pessoas que não são tolerantes em relação às limitações do outro, ou à biografia que não foi relevante do outro. Então,
Aí você para ver Jesus, fazendo uma análise sociológica de Jesus. Então, se Jesus fosse um universitário, como seria? Claro. A minha percepção e a minha análise, eu diria o seguinte. Você pega aquele homem judeu de 30 anos, que se revela, morreu jovem, com 33 anos, revolucionou os 3 maiores poderes de seu tempo, poder judiciário, legislativo e executivo, sem pegar em armas, sem poder de tortura, sem perder a doçura. O microcontato com Jesus, como eu falei, fez com que homens que cheiravam a peixe começavam a exalar o mais nobre perfume da inteligência humana. Jesus, ele gerou pedagogia e mudança de comportamento existencial de uma forma belíssima, de uma forma poética, erudita. Jesus, no microcontato que ele teve com os desesperados da existência, Jesus, ele não critica o pecado. Cara, você já parou para pensar nisso? Nos evangelhos, Jesus nunca criticou o pecado de ninguém. Jesus denunciou, mas Jesus disse, cara, não precisa falar nada, eu já te perdoo. Cara, um parênteses no que você está falando. Um parênteses no que você está falando. Hoje, e é por isso que eu estava te perguntando, cara, quem desvia a universidade ou quem não converte a igreja? Ou quem não converte é quem prega esse evangelho que nada tem a ver com Jesus. Porque Jesus, cara, olha, Jesus nos evangelhos, Jesus sempre acolhia os pecadores. Cara, olha a mulher adúltera, olha a mulher samaritana, vai olhando quem você vai olhar, olha o cobrador de impostos, enfim, Jesus está sempre acolhendo o pecador e ele só punha o dedo na cara de um tipo de gente: hipócrita religioso, defensor da tal moral e dos bons costumes, aqueles caras que ficam medindo o comprimento da saia e o comprimento do cabelo das pessoas, que Jesus chamava de sepulcros caiados. Entendeu? Jesus, assim, na lista top 5, pode prestar atenção, na lista top 5 de quem Jesus confrontava, quem que estava? Estava o ladrão? Estava a adúltera? Estava o homoafetivo? Quem que estava? Quem que estava? Estava o machista? Quem que estava? Na lista top 5, na lista top 5 de quem Jesus confrontava, estava o hipócrita religioso, cara. Quando foi a única vez que Jesus perdeu a estribeira, que ele chutou a mesa e tal, hipócrita religioso, Gil. Então, assim, eu fico pensando, cara, muitas vezes, nesse tipo de coisa, né? Porque o evangelho, quando ele chega sem esse pacote de afronta, o pacote anti-ciência, o pacote negacionista, o pacote dessa política violenta, o pacote da necropolítica, quando ele chega com a pureza de Jesus, ele faz o que faz em caras como você. Você é um exemplo vivo do que o evangelho pode fazer, de onde o evangelho te tirou, como te tirou, de que jeito te resgatou, entendeu? De onde ele me tirou, de como ele resgatou. Por isso que eu falo para você, né? Como diz a molecada, né? Nas pichações do mundo, cara, Jesus é da hora, velho. Agora, a torcida atualmente está comprometendo pra caramba. E essa torcida que está com o microfone na mão, então, cara, que Deus nos guarde. Porque eu acho que Jesus ficou e falou assim, meu, mas quem que falou que eu falei isso? O que vocês estão falando? Entendeu? Olha, irmão, Os caras substituindo o plano redentor da cruz por um plano redentor político. Que papo é esse, Gil? Da onde nós estamos? E aí os caras olham na universidade e falam, meu, esses caras são incoerentes. Entendeu? Os meus amigos que estão na universidade nos Estados Unidos, eu tive lá pelo menos 2 vezes ano passado falando em universidade, e falam, meu, peraí. Entendeu? Ser evangélico é ser associado, por exemplo, a toda estupidez do nosso presidente. Os caras acham que hoje, o jovem acha que para entrar na igreja ele tem que ser filiado a um partido político, lá nos Estados Unidos, ser aliado de um tipo de política e pensar de uma determinada forma. Agora, o evangelho é da liberdade, você pode pensar aqui ou lá. O evangelho faz você ser um discípulo de Jesus que acredita nisso ou naquilo, mas que fundamentalmente segue o mestre Jesus e não absorve um pacote cultural, enfim. Tô eu falando aqui, a live é sua, pô. Você que é meu convidado. Que isso, cara, uma honra te ouvir. Você que é meu Cara, convidado. eu tive uma experiência, eu vou falar a palavra fenomenológica. Eu tive uma experiência fenomenológica, cara. Eu tive a oportunidade de palestrar para os sobreviventes da catástrofe da Boate Kiss. E também tive a oportunidade de palestrar lá em Santa Maria. Eu tive a oportunidade de palestrar para pessoas que estavam no auditório
e identifiquei algumas pessoas que fizeram parte dessa catástrofe em relação a como famílias ou participantes. E eu me lembro, cara, é uma história clássica na minha jornada. Eu me lembro que eu não fui como pastor. Na verdade, eu não tenho cara de pastor, cara. Não falo tremendo, manto, leito, vaso, terra, né? Eu sou um acadêmico de humanas. Eu amo falar de Jesus para quem chora, para quem é ser humano, tá ligado? Porém, então eu não fui lá como um religioso, como um clérigo. Eu fui como um ser humano normal. No fim da minha palestra, uma senhora de 1,60 m, cabelos grisalhos, começou a passar a mão, saiu do lugarzinho dela, passou a mão no meu rosto e falou: meu filho, 60 aninhos, falou: meu filho, você lembra muito meu filho. Professor, você lembra muito meu filho. E eu pensei, né, eu tô no Rio Grande do Sul, uma senhora gaúcha por nascimento, falar que eu me pareço com o filho dela, ou ela deve ter se apaixonado por um negão, cara. E aí ela começou a desabafar. Eu amo o desabafo porque é terapêutico. Ela falou: então, nós estamos de luto já há alguns anos, porque em janeiro de 2013, 3 turmas de odontologia alugaram a Boate Kiss para fazer a formatura e contrataram uma banda de sertanejo universitário local. Um dos integrantes começou a me relembrar como aconteceu. Um dos integrantes começou a fazer pirotecnia com fogo, a faísca incendiou o estofado e começou a exalar gás tóxico. 680 estudantes saíram correndo. Sobreviveram. 242 estudantes morreram carbonizados. E ela falou assim: os nossos filhos, professor, foram para mim, eles arranhavam a parede da Boate Kiss com os ossos da mão. Como eram, cara, para pensar, um cadáver em uma micro-macro reunião é muito cadáver. 2 cadáveres é muito, 10 cadáveres, imagina, 242 cadáveres. É muita gente morta. Então ela começou a falar: pegaram o cadáver dos nossos filhos e colocaram no ginásio da cidade. Quando eu fui entrar para identificar um filho morto, ela falou para mim: me deparei com meus 4 filhos mortos. E começou a falar para mim: e você lembra muito dos meus filhos. E aí, cara, eu não falei para ela, enfim, eu tava falando tava falando sobre Zygmunt Bauman, brother. Tava falando sobre Gales Lipovetsky. Tava falando sobre hipermodernidade, pós-modernidade, né, sobre sociedade líquida. Tava falando sobre esses assuntos. Cara, quando ela começou a falar, eu abracei ela. E ela começou a chorar. E eu comecei a chorar. Minhas lágrimas banharam a cabecinha branca dela. Ela olhou para mim e falou assim: professor, seu abraço lembrou o abraço do próprio Deus. Caramba. E aí eu falei para ela: sim, filha. Aí me fiz pastor. Eu falei: sim, filha. Porque, sabe por que esse abraço é o abraço do próprio Deus? Porque eu sou o corpo dele. Interessante. Nesse dia, eu tive um start, cara. Eu entendi o que é o corpo de Cristo. Sabe, a cabeça de Cristo é uma cabeça gloriosa. Como o corpo é a continuidade da cabeça. Se a cabeça de Cristo é gloriosa, o corpo de Cristo naturalmente necessitará ser tão glorioso quanto a cabeça. E aí eu entendi algo, cara. É possível nós gerarmos a continuidade de Jesus na Terra quando nós formos a continuidade da essência, do discurso, do caráter, da linguística. Como traduzir o evangelho para o homem contemporâneo, cara? Não dá para reduzir Jesus reproduzindo o Olavo de Carvalho, cara. Não, Entendeu? É não, isso. não dá, Entendeu? cara. Eu lidero um movimento universitário, mas não dá para reproduzir Jesus falando sobre Kant, Hegel, Marx, Engels, Herbert Marcuse, Max Horkheim, Eric Fromm, Theodor Adorno, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Sulamita Forrest. Ou seja, não dá para falar sobre Jesus nem com a ótica direita, com a visão direita ou esquerda, sacou? Que tal falar de Jesus a partir da terceira margem do rio? Falar de Jesus a partir do próprio Jesus. Falar de Jesus a partir da própria bondade que existe na eternidade enquanto Jesus. Ou seja, a galera que eu tive contato, eu queria que o Gil fosse 10, sacou? Porque eu acho que eu ia alcançar mais. Mas como eu sou apenas É o um, sentido de urgência da missão, pô. como eu sou apenas um, eu me esforço, cara, foram 10 anos me esforçando exaustivamente, cara, falando de Jesus para universitários. E eu te digo, o contato que eu tive com esses caras
fez com que eu chorasse, lavasse os pés. Cara, eu tenho experiência que eu preguei, fiz um núcleo do FAI universitário, dentro da UNB, com um cara fumando maconha, mano. Ele falou assim, Gil, eu não vou poder estar no núcleo porque eu preciso puxar um baseado. Eu falei, então, eu vou para onde tá, vai puxar o baseado e eu vou falar de Jesus enquanto eu puxo o baseado. Quando ele puxou o baseado, Carlos, eu comecei a chorar copiosamente, cara. Chorei, mano. E comecei a cantar Quero que valorize o que você tem. Você imagina que coisa ridícula. Como ele também era cristão, mas ele estava viciado em maconha. Viciado não, ele queria... Ele estava agoniado existencialmente falando. Transcender. Tá buscando Enfim. transcendência. E para quem tá ouvindo a gente, tipo, talvez não entenda o que eu tô dizendo, você entra na Universidade Federal, você vai sentir duas fragrâncias lá, ou duas catingas. Primeiro, um cheiro profundo de suor, e o segundo é um cheiro profundo de maconha. Isso é clássico na Universidade Federal, infelizmente. Eu não tô falando isso celebrando, mas eu tô falando da minha experiência que vivi em 2013, cara. E o cara começou a puxar o baseado dele. Mano, eu comecei a chorar, ele começou a chorar, misturou maconha com lágrima. Eu abracei esse cara, mano. E, mano, eu fui cheio do Espírito Santo. Cara, o amor que eu senti por ele aquela noite reformou tanto a jornada desse cara. Neto de pastores, o pastor dele era um presbítero de uma igreja histórica. E onde eu quero chegar, né? Por algum motivo, Jesus permitiu que o meu contato com ele ressignificasse a jornada dele para redignificar a vida dele. Pronto, cara. Isso é evangelho. Que o evangelho se descontamina. O evangelho está para além das ideologias, está para além das filosofias. Ele é muito mais amplo, né? Não se pode encaixotar o evangelho nesses rótulos, nos rótulos políticos da direita ou da esquerda, nos rótulos filosóficos, nos rótulos liberais e progressistas. Enfim, o evangelho é muito maior. A proposta de Jesus é muito mais ampla. Sim. A verdade, cara, falar de Jesus, a grande verdade é que quando você fala dos céus, sem ser influenciado pela terra, cara, é belíssimo. O tema e essa mensagem original, ela é transmitida com uma solidariedade sem tamanho, que é inevitável não reformar o coração do homem. Mas eu falava sobre o quanto é poderoso você encontrar Jesus, porque o evangelho faz com que você ressignifique a sua vida para redignificar a sua jornada. Ressignificação com redignificação gera uma possibilidade de reforma. Eu falei sobre o êxodo, Como é que é? Repete essa frase. Ressignificação com redignificação abre uma possibilidade de reforma. É isso? Isso aí. Isso aí. E uma reforma poderosa no coração. Então, o êxodo eclesiástico, então, ele faz com que os jovens vivam o que eu narrei até aqui. Só que esses jovens, eles chegam na universidade, vivem essa mudança de mentalidade, de uma expansão de ideias em que, felizmente ou infelizmente, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma coisa é você entender a identidade que você possui. Outra coisa é você encontrar um jovem, cara, que está se conhecendo. Além de estar se conhecendo, ele entra dentro da universidade, ele já entra na igreja tentando se conhecer. Essa é a grande verdade. Ele está tentando se descobrir. Porque seria sensacional, cara, se nós traduzíssemos Jesus para o homem contemporâneo como de fato ele é. Agora, para eu traduzir Jesus, a gente passa por tantas lentes até chegar nele, cara, que isso acaba gerando um distanciamento. Então, eu, como companheiro de reino, como líder, eu me faço um ser humano, cara. E o que eu mais compreendi, e o que está no meu livro também, porque tem um capítulo do meu livro chamado, nesse aqui, tá? Chamado Êxodo Eclesiástico. Não sei discipular anjos. Quando esse cara, então, ele acaba sendo, de alguma forma, influenciado, porque, cara, imagina que é você viver numa micro-macro comunidade onde você não pode fazer muitas coisas. De repente, quando você chega em uma outra geografia, você descobre que você é livre. Tipo, cara, eu posso fazer, você experimenta e você fala, cara, tá vendo? Não mudou nada. Só melhorou. Ou expandiu a visão, a ideia. Quando eu falo de experimentar, pode ser sentar, simplesmente sentar com alguém num barzinho, por exemplo.
Não significa encher a cara, só sentar com aquela companhia. Ou ouvir alguém que pensa diferente de você, isso te expande. Cara, quando esse jovem tem essa experiência e ele decide voltar para a igreja, e como falei, fazer perguntas acadêmicos ideológicos à igreja e ter respostas eclesiásticas a perguntas acadêmicos ideológicas ou perguntas sexuais, fisiológicas e obter respostas eclesiásticas, o êxodo é inevitável. Porém, ele mergulha nessa característica de reflexão que estou narrando até a casa dos 30. E ele é intenso nisso. E aí ele volta para a igreja. Sabe para quê, cara? Para criar os filhos. Gil, chegamos ao momento do pinga-fogo. Eu não sei se você viu algumas das outras lives que eu fiz aqui, mas a live é sempre dividida em dois momentos. Esse momento primeiro do papo que a gente tem sobre o trabalho, sobre a vida, sobre as experiências, sobre o pensamento, enfim, sobre os valores, sobre os princípios que você se colocou aqui de uma forma muito boa, muito bacana, né? E agora vem o pinga-fogo. O pinga-fogo é aquele momento do jogo rápido, do ping-pong. Eu bato, você devolve. Você devolve, eu bato. E assim eu devolvo, você bate. E assim nós vamos indo. Então, eu te provoco, eu faço uma frase, você completa. Eu te dou 2, 3 opções, você escolhe uma. Ou sai da saia justa. É sempre uma saia justa do bem. Eu brinco que é sempre um paredão do bem. Mas que fala sobre a sua vida, sobre os seus valores, sobre o seu ministério, sobre as coisas que você escreveu, sobre as coisas que você gosta, que você curte. Enfim, a ideia do pinga-fogo é essa. Não dá para ser nem monossilábico, nem com raciocínios muito amplos, porque daí não é mais pinga-fogo, aí vira entrevista normal. É pinga-fogo. E a bola estará com você. O meu papel aqui é ser o levantador. Eu levanto, você corta. Então, Tá eu concluo com uma palavra, é isso? Não, na verdade, você escolhe uma opção, você nunca conclui com apenas uma palavra. Você pode, sei lá, você conclui uma frase e fala, ó, isso por causa disso. Ou escolho isso por causa daquilo. Tá? Mas não assim, nem uma única palavra, nem uma super reflexão. Porque agora é a hora de provocar. Entendi. E quem está junto com a gente tem liberdade também de provocar o Gil quando vocês quiserem, que ele é bababão, ele é dos bons. Gil, graça ensandecida, adoradores no território é uma reflexão do reino de Deus nas universidades e que me ensina e te ensina que a universidade não é cemitério de cristão, mas o maior campo missionário da contemporaneidade. O mundo necessita de mais esperança ou de mais resiliência? Cara, o mundo necessita dos dois. Você viu que não tem moleza, né? Você viu que não tem moleza. Resiliência sem esperança é um ser humano que não consegue... É uma ave, cara. É isso, cara. É uma ave que tem que escolher entre a asa direita ou a asa esquerda. Tem um livro muito interessante de um dos meus autores prediletos, que você também conhece, que é o Tim Keller. É um cara que, especialmente na minha própria teologia pública, nos meus posicionamentos públicos, é um cara que me ajuda muito a me encontrar no caminho. Tem um livro dele, o Justiça Generosa, que mudou minha vida, minha compreensão bíblica sobre justiça, sobre justiça social. Enfim, é incrível, incrível. Bom, ele tem um livro muito conhecido, que é o Fé na Era do Ceticismo. Minha provocação para você é: fé na era do ceticismo é... A ciência se alimenta de dúvidas. A fé não, a fé se alimenta de certezas. Quando a fé se inicia, a ciência é obrigada a se calar. E falar sobre crescimento espiritual quando o mundo vive sob a influência da estética, isso é... Pedro, repete a sua pergunta. A gente vive num mundo que vive sob a influência da estética, né? Uhum. Falar sobre crescimento espiritual quando o mundo vive sob a influência da estética é ressuscitar o eu interior, gerar beleza, contemplação do belo e possibilidade de atravessar paredes na porrada, inclusive.
Ó, o Rafa te provocando. Coco Bambu ou 14 irmãos? O Rafa é um querido, mano. Brother, eu vou de coco bambu, brother. Mas o 14 Irmãos é clássico, mano. Fala o seguinte, cola aqui, Rafa, e me leva onde você quiser. Gil, os cristãos frequentaram o Coliseu como mártires. Qual Coliseu que nós temos que enfrentar agora? A alma. Por quê? Porque muitos de nós morremos em nós mesmos, cara. E a pior coisa é quando você lida com alguém que desistiu de viver. E isso em nosso meio gera tanta síndrome, desejo suicida. Eu aprendi algo. É inevitável não refletir diante da sua pergunta. Claro. Dessa provocação que você fez. Claro, Então não dá claro, para ser monossilábico, nem resumir uma frase. Eu tive uma sessão de live chamada Transformando Lágrimas em Salmos. E eu realmente creio nisso, cara. O Coliseu contemporâneo, o Coliseu era era o circo do Império Romano, sobretudo do César, sobretudo ali por Tertuliano, se não me engano. E aí você vai ter Tertuliano, contemporâneo Tertuliano. Porém, quando você vai ter o contato com os cristãos no Coliseu, é quando a vida começava para eles. O Tertuliano mesmo diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Mas o Coliseu contemporâneo é aquilo que vai matar o homem, porque falar de morte hoje não é como falar de morte como a igreja do primeiro século. Acaba sendo anacrônico. Não faz sentido a morte de hoje com a morte daquela época. Mas quando eu falo que o Coliseu contemporâneo é a alma do homem, o homem ele não apenas se martiriza por dentro. A dor que o homem enfrenta na contemporaneidade hoje em dia é tão bizarra, cara, que você vai ver pessoas que vendem a imagem de uma forma muito bela, mas a semelhança está apodrecida. Na geração onde a imagem é hipervalorizada, eu tenho a seguinte reflexão: a imagem não reforma a semelhança, mas a semelhança reforma a imagem. Quando você tem a semelhança de Deus dentro da sua alma, você enfrenta as mazelas da existência com força, cara. E isso nas escrituras é chamado do Espírito Santo, que nos dá consolados nessa expectativa. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que a maior arena que o homem contemporâneo pode enfrentar é dentro de si. Gil, provocação. Provocação. Hoje eu tuitei uma pergunta. A minha pergunta foi: será que a sociedade, ou enfim, será que os cristãos, especialmente os cristãos ou a sociedade, acreditariam na conversão do apóstolo Paulo se ele continuasse pensando segundo as categorias do império e se ele continuasse aliado de César? Essa foi minha pergunta e minha provocação. Minha pergunta e minha provocação para você: é possível ser cristão e continuar aliado do império e pensando como César, em termos de violência, de opressão, de exclusão e de maldade? Então, cara, não dá para te responder também numa frase, essa sua provocação. Mas quando você vai para os evangelhos, você vai perceber que Jesus nunca desejou a cadeira de César. E os cristãos do primeiro século não faziam motim contra o Império Romano. Então não dá, queridos, para viver um cristianismo islâmico. Que deseja, que tem o desejo de gerar uma justiça religiosa e que traduz o amor do Pai da forma mais primitiva possível. E eu acredito de verdade que o contato com Jesus, ele respeita César, respeita o Estado, mas só dá a vida pelo reino de Deus, cara. É isso, é isso. Gil, discipulado é? Discipulado é gerar um filho com dor de parto. É apresentar Jesus sem fermento, cara. É dar o melhor do que a vida espiritual pode gerar através da palavra escrita. A palavra escrita fundamenta tudo, cara. Sem palavra escrita não é possível nem adorar.
porque a palavra que vai liderar o que sai dos meus lábios, porque nasce no meu interior, gera vida no meu coração, ele influencia minha mente e sai em forma de beleza e poesia quando ultrapassa os meus lábios, sem sombra de dúvidas. Ó, Damares está falando, está afirmando aqui que rebelião não provém de Deus. Damares, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação e eu queria convidar você a assistir às lives Ícones da Esperança, que a gente escolheu a dedo alguns testemunhos de cristãos e cristãs que se levantaram contra os poderes estabelecidos às suas épocas, porque esses poderes e esses poderosos eram frontalmente contra os valores do Evangelho. Então a gente tem uma live feita só sobre a história do reverendo Martin Luther King Jr., que se não tivesse de forma cristã se rebelado contra uma sociedade, contra o governo que achava o racismo normal, até hoje talvez a gente aceitasse o racismo. Ou do reverendo John Wesley, que era um abolicionista convicto, lutando junto com William Wilberforce, seu discípulo, lá no parlamento inglês, para derrubar a legalidade da escravidão. Ou também do reverendo Dietrich Bonhoeffer, que foi um mártir cristão protestante que resistiu, que enfrentou, que se rebelou contra o regime nazista. Então, assista essas lives, estão no meu canal, o link está na bio. Tenho certeza que vão te abençoar demais. Mas esse não é o tema do nosso debate de hoje. Gilson, a gente falou de discipulado. E redenção? Redenção é? Redenção é a luz que volta aos olhos de um cego, cara. É o que possibilita o outro enxergar, embora não tenha possibilidade de ver. Uau, uau. Perdão é? Perdão é a expressão mais bela que há no Evangelho. É a reconexão com o colo do Pai. É o filho aleijado que não consegue andar, muito menos engatear, mas é o que dá a ele asas para voltar para o colo do Pai voando. Uau. Ser professor ou ser pastor? E aí? Sai dessa. Ser professor. Por quê? Porque ser professor já é ser pastor. E ser pastor, porque ser pastor também é ser professor. Mas é uma pergunta que me deixa tímido, estranho, né? Ministrar pelos países da América Latina foi? Ai, cara, foi o que gerou boas lembranças na minha memória. Foi o que registrou a minha juventude eu acho que acredito na jornada mais bela que eu poderia ter. Da onde eu saí, viver o que eu vivi, foi o maior privilégio que eu poderia ter. Elevation Worship ou Hillsong United? Elevation Worship. Por quê? Ah, cara. Eu não sei o porquê, mas eu gosto mais da Elevation. Martin Bucer ou Flávio Josefo? Flávio José, sem dúvida. Por quê? O Martin Bucer é incrível. Ele fala sobre o comportamento da igreja reformada. E há quem diga que ele foi professor de Lutero. Flávio José é um historiador né? Cara, Flávio José foi ele que narrou a livro sociológico histórico. Cara, a jornada de Jesus. Hoje a história reconhece Jesus como personagem histórico por causa de Flávio José, cara. Verdade. O Valdir Zanon está te perguntando: profeta sem nome é? Profeta sem nomes e heróis sem medalhas. É o que eu me vejo, é o que eu vejo no espelho. Dona Vera para você é? É uma rainha. O Mário Batista está te perguntando: surfar no asfalto é? Coisa mais incrível que um cara com longboard poderia fazer. Conta esse negócio aí direito. Eu ando de longboard há 10 anos, cara. Eu desço ladeiras em Brasília a 70, 80 km por hora. Inclusive aqui sabe o Planalto Central ali? Tem. Ou melhor, sabe o eixo monumental? Você conhece Brasília, obviamente. Sim, sim. Então você tem no Congresso Nacional, tem uma ladeira. Uhum. Então eu desço lá quase toda madrugada, cara. Sensacional, velho.
Perguntei da dona Vera. E os tios? Ter tios como cuidadores é? Não, cara, é o contrário. Meus tios não foram cuidadores. Ter tios como cuidadores é chorar sem ter uma mãe. No meu caso, né? Bife, arroz e feijão ou feijão tropeiro? Os três. Oh, o Guilherme, vamos ver. O Guilherme Vaz, conhecimento é? Conhecimento é a luz que assusta a escuridão, cara. Sua maior alegria hoje é? Ter segunda chance. Um dia que você não quer jamais esquecer é? Cara. Interessante, mano, essa âncora aí emocional que você abriu. Eu poderia dizer que foi o dia da minha conversão, sem dúvidas. Sem dúvidas, cara. E um dia que você quer esquecer? O dia que eu vi a primeira vez minha mãe sendo presa. Resumindo num sentimento? Isso que eu tô falando agora? Dor, né, cara? Impotência. A Tati está perguntando, o grupo do Devocional Diário é? O amor da minha vida hoje, cara. É um grupo que nós temos, cara. Deixa eu falar um pouco sobre esse grupo de devocional. Eu tô vendo que a Tati tá aí, ela é uma querida. Esse grupo de devocional veio, cara. Eu faço uma reunião há 17 anos chamada Edificação Mútua. Aí veio a pandemia, eu fiz as lives e convidei a galera para fazer parte do meu grupo de WhatsApp, inclusive. E montei um time de leitor bíblico. Começamos a ler a carta de Apocalipse com riqueza de detalhes sobre o tempo histórico, sociológico, quem escreveu, por que escreveu, a motivação da escrita, princípios básicos de hermenêuticas, fluindo sobre os textos do escatom, os textos dos últimos tempos, das últimas coisas. E toda segunda-feira nós fluímos na carta de Apocalipse. Só que eu vi que a galera tava com muita fome, cara. Falei, cara, vamos todo dia ler a Bíblia. E aí nós começamos, cara, um devocional diário, das 18 horas em diante. Tem 2 meses e meio, 3 meses, não me recordo o tempo exato. Nós já lemos, cara. Nós estamos no 27º livro bíblico lido, com riqueza de detalhes. A proposta é, com esse time de devocional, nós lemos todos os livros bíblicos. Então, cara, é uma família, só não uma família. É demais, cara. Uau. Que desafio, hein, velho? A Malu tá perguntando, está casado, é? Um jardim de delícias, né, irmão? O pessoal tá que tá. A Tati tá perguntando. A Tati tá desafiando. Defina o Gil em 3 palavras. Se eu definir, acho que ninguém vai acreditar, cara. Eu sou tímido, inseguro e esperançoso, eu acho. Eu falo isso porque a imagem é de leão, né, mano? A imagem, pra quem vê, mas a alma é de ovelha, cara. E quem não, né? E quem não? Leão só tem um, velho. Leão só tem um. Nós somos todos ovelhas. Você tá corretíssimo. Aliás, o segredo é ter alma de ovelha. O segredo é ter alma de ovelha e olhar de criança. Amém. Se eu te respeitava depois dessa resposta, respeito 30 vezes mais, velho. Obrigado. Me identifico profundamente com a sua resposta. Profundamente com a sua resposta. Gil, difícil mesmo. Um livro. Cara. Sem dúvidas, cara. Se você tivesse perguntado 2. Cara, eu amo esses livros. Tem muita gente livros falando que quer colar no devocional. A Tati tá falando, ó, quem quiser chama ele
chama ele no PV que ele adiciona no grupo. Isso aí, Legal. cara. Se quiser colar no devocional, me manda um direct, vai ser uma honra te adicionar lá. Legal. Legal. Um filme, Gil. Um filme ou uma série? Cara, eu assisti Dark. Você assistiu Dark? Ainda não. Me falaram que é legal. Você tem que assistir Dark, cara. Meu. Véi, é Dark. Dark é a série, mano. Loucura, brother. Olha o pessoal querendo tocar fogo em cima de mim. Não vou fazer essa não, Marcos. Olha isso. O Marcos. Carlos Bezerra Júnior, né? Olha isso, velho. Olha Você é incrível, né, cara? Carlos, interessante. É uma honra estar aqui com você, cara. Eu admiro a sua jornada, o seu legado. Receber um convite para estar aqui é uma honra, pode ter certeza disso. Obrigado. Então, muito obrigado. Obrigado você por estar aqui. Para mim que é uma honra. Em frente, as 5 finais aqui da live. As 5 finais. Que são a assinatura da live. Um personagem bíblico que você admira e que você gostaria de ter sido. Se você pudesse ser. Pode ser 2? Pode. 3. Ah, é muito. 3. Porque um não é o suficiente para... O predileto. Tomé. Só vale o predileto. Tomé, Jacó e Pedro. Por quê? Pela impotência de reconhecer que eram miseráveis e por ter a graça da segunda chance. Tomé, porque Tomé para mim foi o maior formador de opiniões entre a comitiva dos discípulos. Pedro, porque ele só se converteu após ter um profundo constrangimento consigo mesmo. Jacó, por ter passado pelo Peniel e ter lutado com Deus. O homem, quando passa pelo Peniel, é impossível ele não sair mancando. É isso. Então eu me vejo esses 3 caras. Uau. Vou inverter. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. Que você olha pro cara e fala, meu... Judas, né, mano? É isso. Ele tá na lista top 5, viu? De quem Lúcifer, é o personagem. Por que não? Por que não, Judas? Cara, a sua pergunta é provocativa. Essa pergunta é provocativa. Claro. Só por causa de Lucas 22:3, que diz: e Satanás entrou em Judas Iscariote, discípulo de Jesus. Esse versículo me gera uma reflexão. Por quê? Porque Judas não ficou endemoniado, Judas ficou satanizado. Um cara endemoniado, você sabe como ele fica. Ele fica com a expressão facial enrijecida, a musculatura enrijecida, tem uma força acima da média e sai em nome de Jesus. Segundo o texto, um apóstolo de Jesus satanizado olha para Jesus como fonte de lucro. É isso. É isso. Você matou aí. Você matou aí, cara. Um apóstolo de Jesus satanizado olha para Jesus como fonte de lucro. Não, você matou aí. É isso. Cara, adiante. Falei que eram 5. Foram 2. Terceira. Uma cena bíblica, um episódio bíblico que você gostaria de ter visto ou de ter participado? Mano, a abertura do Mar Vermelho. Pô, primeira vez que ele aparece. Cara, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Jesus. Sim. Um só, cara. É injusto a sua pergunta comigo. Mas eu curti a coisa de falar do Mar Vermelho. Por quê? Cara, porque é fenomenológico demais, né, brother? Moisés, um velhinho gago de 80 anos, com 3 milhões de pessoas atrás dele, Faraó vindo atrás. O cara, o que eu vou fazer? O governante mais poderoso da terra naquele momento, era o Faraó, pô. Sim, cara. E ele sem saber o que fazer, Moisés foi o cara que abriu uma porta de água usando uma chave de madeira. Uau. Boa. A penúltima. Vou inverter de novo. Um episódio, uma cena bíblica que você jamais queria ter visto ou jamais ter participado? Acho que o dilúvio seria uma cena que eu não queria ser Noé. Sem sombra de dúvidas, mano. Pra mim, Deus estragou os planos de Noé, as emoções de Noé.
você olhar na arca para fora e ver um bocado de cadáver boiando e você e sua família ser os Pesado, únicos sobreviventes. pesado. É A verdade. cena de Sodoma e Gomorra, eu não queria ver as filhas de Ló embriagando o pai, tendo relações sexuais com ele. Ah, eu acho que ver o velhinho de 90 anos, João, indo exilado para a Ilha do Marejão, na Ilha de Patmos, também ia me fazer ficar muito triste. Boa, boa. Última do dia. Última do dia. Pandemia é? A oportunidade de você restaurar o altar do seu secreto. Uau. Fala um pouco mais disso. Essa é a minha experiência, né, cara? A pandemia, para mim, se tornou a oportunidade que Deus me deu para restaurar os altares caídos do meu secreto. E eu nunca li a Bíblia como eu li na minha vida, Carlos. Eu até me emociono. A Bíblia hoje se tornou minha melhor amiga, tá ligado? Eu amo demais as escrituras, brother. Eu falo dela com paixão, cara. E tô lendo a Bíblia 2 vezes nessa pandemia, cara. E sentando, não leio sozinho, né? Os aplicativos faz com que as pessoas... Eu montei uma mesa, e eu acredito no seguinte, cara. A mesa onde Jesus senta é a mesa onde se senta filho de princesas e filho de escravos. É Nessa isso. mesa, todos nós somos chamados de reinos sacerdotes. Então, Jesus nunca comeu um pão inteiro, né, brother? É isso. Então a gente É isso. compartilha esse pão espiritual. Enfim, mano, falar da Bíblia hoje é falar do que cara, Gil, o que você mais ama? As escrituras, mano, sem sombra de dúvida. Eu amo demais a Bíblia, bicho. Aliás, eu ia até terminar, mas aí já vou te provocar mais, caramba. Porque você está falando uma coisa tão incrível. Uma das lives mais incríveis que eu tive nesse período foi a semana passada. Teve aqui o pastor Luiz Saião. Ele é um biblista, enfim, um tradutor, coordenou o trabalho de tradução da paráfrase da Bíblia, né, da mensagem, da paráfrase feita Uau. pelo Jim Peterson, coordenou todo o projeto de tradução da NVI para o português. Um cara apaixonado por palavras, apaixonado pela palavra, pelas escrituras. E eu estava dizendo para ele, né, diz a tradição judaica de que os primeiros escribas, quando reproduziam o texto bíblico, estavam reproduzindo toda vez que aparecia a palavra Deus, eles, ao escreverem a palavra, ao grafarem a palavra Deus, eles trocavam a caneta, enfim, a caneta da época, né? E saíam para tomar banho, para se banhar. Tamanha era a reverência diante da Escritura, né? E essa reverência hoje, se ela não é, talvez, se ela não é dessa forma, por assim dizer, mais sacramental, né? Mais literal, mas ela também deve ser feita de maneira simbólica, né? Se aproximar da Escritura deve ser feito desse jeito. Ler o nome de Deus, pronunciar o nome de Deus deve ser feito com essa reverência, né? E aí eu queria te perguntar, já que você falou disso, cara, falou que você tem bebido, transitado e tal. Cara, a pergunta que eu fiz pro Saião. Qual é o seu texto predileto na Escritura? Cara, hoje, sendo bem sincero pra você perguntar o que eu mais gosto da Escritura, eu vou falar dela toda. Mas o livro que eu mais li da Bíblia, sem sombra de dúvidas, foi a carta de 1ª e 2ª Timóteo. Li muito, muito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tem aproximadamente 64 anos de idade. Ele escreve uma carta no ano de 64 da era cristã. Ó, o Felipe Vilela, figurão aqui. Agora ele Felipe. É global, cara. Precisa tomar cuidado com ele. Agora, a próxima vez que eu encontrar, eu vou ter que pedir autógrafo. Felipe é A amizade brother, com o cara. Gil é tua culpa, viu, Felipe? Eu passei a curtir, gostar, seguir o Gil por tua culpa, viu, seu sem vergonha? É verdade, cara. Nos conhecemos no evento do Felipe. Verdade, verdade. Uma honra. Felipe é brother, cara. Ele Inclusive, é. eu quero honrar o Felipe. Essa onda de racismo foi constrangedor para mim. E eu tive a oportunidade de liderar uma live na Universal Music com os artistas cristãos da companhia. E por causa do Felipe também. O Felipe tem me abençoado, né? Tem sido uma ponte de significância. Ele é. Mas quando eu vi, cara, que a criança Miguel morreu em Recife,
Aquilo me chocou, cara. E eu tenho, por eu ter saído do gueto, tem uma raiz de gueto, e, cara, eu cresci escutando Racionais MCs, né, cara? Cresci escutando Mano Brown exerceu paternidade na minha orfandade, cara. Então, quando eu ouvia minha história tão sofrida que daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitário na floresta de concreto e aço, veja, eu vim da selva, sou leão, sou demais. Mano, até minha expressão facial muda, né? Então, quando eu vi aquele acidente, cara, tão perverso com a criança Miguel lá no Recife, eu falei, mano, eu vou expressar o meu demônio, digamos, tá repreendido o que eu tô dizendo. Tá repreendido o que eu tô dizendo. De novo, tá repreendido o que eu tô dizendo. Então eu falei, cara, se eu expor a minha revolta, vai sair um demônio. Aí eu entrei em contato com o Felipe. Falei, mano, preciso desabafar com você, mano. Eu eu tô com medo de me expressar, cara, porque vai sair algo muito pior. Cara, o Felipe me apacentou de uma forma tão extraordinária, cara. Então, muito obrigado, Felipe. Sério, cara. Essa ele é o cara, amo demais. Eu sou muito grato a ele, sobretudo nessa cena, porque realmente, cara, eu entendo na pessoa de Jesus, Carlos, que ele era equilibrado e um cavalheiro. Jesus era elegante. Inclusive, eu creio no código de etiqueta espiritual, cara. O que é o código de etiqueta espiritual? Quando você coloca o copo na metade, você pega uma taça, né? Você coloca água na metade do copo. Isso é elegante, né, cara? É um código de etiqueta. Você transita com elegância nos ambientes. Porque se alguém tropeçar em você, a água não vai nem claro, gerar micro de constrangimento. Você vai continuar com elegância, né, mano? Esse é Jesus, cara. Jesus é equilibrado. Você esbarra nele, não acontece nada, mano. Você dá um tapa na face, ele dá a outra face. É muita elegância, sabe? Para um homem que vestiu, para um Deus que vestiu-se em pele de carpinteiro. Agora, quando eu não vivo nessa elegância, eu pego essa taça, encho ela com água e a água fica até a borda da taça. Não vai ser elegante, vai ser pesado, eu vou ter todo um cuidado. E se tropeçar em mim, a água vai sair. E se sair, irmão, vai sair o quê? Então, essa reflexão é o que faz eu manter o equilíbrio, embora eu tenha uma raiz cultural específica, eu preciso entender que eu nasci de novo. O que importa é o meu novo nascimento. E então eu prefiro ser elegante, falar de Jesus com o máximo de poesia e inteligência possível, porque eu estou representando ele, eu preciso que o corpo seja a continuidade da cabeça. E mantendo esse diálogo elegante a partir do homem que dividiu a história, sacou? Então, Felipe me apacentou. Mas você me fez uma pergunta que eu não respondi. O texto. Ah, brother. São muitos. Eu tô lendo toda segunda-feira na Medificação Mútua. Nós estamos lendo o livro do profeta Daniel. É incrível. Você perguntou o texto. Eu tô falando, eu vou firular. Eu amo a história de Jacó. Por quê? Não dá para entender por que Jacó foi um patriarca. Por que Abraão, Isaac e Jacó? Porque era para ser Abraão, Isaac e Ismael. Ismael não, Isaú, perdão. Abraão, Isaac e Isaú. E, cara, Jacó foi traiçoeiro. Você vê a jornada dele. E ele pagou o preço por ter comprado a primogenitura de Esaú, porque ele era um grande caçador, segundo o livro de Gênesis. E ele compra a primogenitura da forma mais desonesta possível. Depois, o pai cego, ele engana o pai, ele rouba a primogenitura do irmão, depois foge, ele paga a parada porque ele trabalha 14 anos, né? Mas ele se arrepende disso. Ele passa, cara, quase 30 anos arrependido disso, até que tem um contato com Deus no Vale do Jaboque. Aí ele luta com Deus, mano. Aí ele manca, porque depois que Deus te marca, velho, você vai perder a força das suas pernas, agora você vai andar segundo Deus, como príncipe. Olha que bela história, eu amo isso. Eu amo... Você tá perguntando o texto que eu mais gosto. Eu tô firulando pra chegar até ele. Emanuel te perguntando, por que 1º e 2 Timóteo?
Por que 1 Timóteo? Eu ia falar e não respondi. Porque na carta de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo tem aproximadamente 64 anos de idade. Ele está preso em Roma. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de 1 Timóteo, ele escreve a carta a um pastor de apenas 22 aninhos, que era Timóteo. Timóteo era o pastor em Éfeso. O apóstolo Paulo, ele é rigoroso na arte de não gerar ilusão para o jovem pastor. Ele fala com riqueza de detalhes. Ele vai ensinando sobre como Timóteo deve liderar a igreja. Ele fala para que Timóteo não permita que as mulheres falem em público. E quando tem esse texto, interessante, eu estava no departamento de sociologia da Universidade de Brasília e estava assistindo uma aula com estudantes nos mestrando, doutorandos, e os caras estavam fazendo PhDs. E estava assistindo a aula com esses caras. De repente começaram a falar mal de Paulo, sobre que ele era machista. A recitar esse texto de Timóteo. E, modéstia à parte, mano, o texto de Timóteo, eu sei surfar muito legal nesse texto. A nível histórico, sociológico e tudo isso. Quando Paulo pede para que Timóteo não permita que mulheres falem em público, tem um comportamento histórico. Em Éfeso existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. As mulheres, que eram lindas, chamadas naquele comportamento sociológico histórico de ninfetas, ou as ninfas, aliás, elas pegavam a vara da prefeitura para vender o seu corpo como trabalho de promiscuidade social nos 900 pórticos que existiam em Éfeso. Isso era um trabalho nobre. Paulo diz, não permita que essas mulheres falem em público, porque quando Paulo chega em Atos 19 e ele alcança a cidade de Éfeso, você percebe que a cultura muda de uma forma significativa. Porque eu tô com 10% de bateria, tá? Então, me lembra onde eu parei. Sem problema. O pessoal tá todo mundo aqui participando. Gente, vocês não vão embora, não tem jeito. Vocês não desistem da gente mesmo. Que coisa boa. Eu fico feliz demais que vocês ficam aqui com a gente, acompanhando. Lembrar vocês, enquanto o Gil está arrumando ali a fonte dele, lembrar vocês que não apenas essa live, mas todas as lives que eu faço diariamente ficam gravadas. E elas ficam gravadas num canal de YouTube que eu criei nesse período agora de isolamento. É youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Todas as lives estão lá, eu tenho certeza que tem muita coisa boa. A gente está começando a transformar em podcasts. Você já pode começar a encontrar um pouco do material. Não é o definitivo ainda, mas nas plataformas Deezer e Spotify. Então, vocês são muito bem-vindos. Olha só quem está aqui, falou que não desiste de mim, uma amiga querida, esposa de um amigo meu querido, a Cibele Melo, esposa do pastor Paulo Lutero de Melo, amigo do coração, que mexeu muito comigo nesse período agora de quarentena, quando ele ofereceu quando a gente estava montando uma rede cristã de solidariedade aqui na cidade, Gil, ele é uma dos maiores prédios de igreja da cidade. Ele falou, nossa igreja está fechada, eu queria que vocês utilizassem, junto da prefeitura, para um hospital de campanha. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei, o Paulo tem uma visão ampla, larga de igreja, do que de fato é o papel da igreja na sociedade. Cibele, manda um beijo para ele, viu? Feliz de te ver aqui. Feliz demais de te ver aqui. Tá tem um monte de gente aqui. O Márcio falando que não larga o osso. Tô aí, a Rosana Evangelho falando que é uma bênção. A Dei Guerreira, conteúdo demais. E por aí vai. Tô tentando ler o nome de todo mundo, mas passa muito rápido, gente. A Margarete, que já vem nas outras também. Hoje não tô de plantão, tô aproveitando. Conhecendo gente incrível. O Diego falando que o Gil tem abençoado muito a vida dele. O Guga falando que desceu fogo aqui na minha live. Por aí vai. Ó, o Daniel, querido. Daniel Moura, meu amigo do coração. Queridaço da minha equipe. Tá aqui. Pastor Lúcio, lá de Paranaguá. Pastor da nossa comunidade da graça de lá. Gil, precisamos acabar, Gil. Precisamos acabar. Tá falando de Você estava falando o texto onde ele recomenda que as mulheres não falem e tal, porque as mulheres se ofereciam fazem um trabalho de promiscuidade, em prostituição. Exatamente. Era um trabalho nobre. Sacrificiar os famosos então, por que eu amo carta de 2 Timóteo? Religiosas tal, lá nas portas lá de Éfeso. Isso. Na verdade, 900 pórticos em Éfeso. Eu me lembro que nessa aula eu falei o seguinte. O apóstolo Paulo fala essa frase
ele fala sobre isso, porque essas ninfas iam se convertendo. E Timóteo tinha uma necessidade eclesiástica de líder, de ensinar a galera a ter uma cultura agora a partir do reino de Deus. Então essas mulheres que eram tão veementes e relevantes na sociedade, na comunidade de fé, elas não poderiam ter influência. Elas tinham que ser discipuladas. E o apóstolo Paulo nunca pregou para sociedades patriarcais, a não ser Israel. Fora o território de Israel, ele só ministrou para sociedades matriarcais. Então, esse comportamento social é interessante. Por que eu amo então a carta de 2 Timóteo? 1 Timóteo, aliás. Porque o apóstolo Paulo é esse senhor que ensina uma geração mais nova como honrar o reino de Deus. 1 Timóteo 4:12 diz assim: Timóteo, que ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas que você seja um exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, na fé e na pureza. Dedica-te ao ensino. Lá no versículo 16 ele diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, porque fazendo assim, salvarás tanto a sua vida quanto a de todos que te ouvem. Por que é uma carta de 2 Timóteo? Porque Paulo não escreve a carta sendo um pastor mais velho para um pastor mais jovem. É uma carta de amigo para amigo. A carta de 2 Timóteo é o epitáfio do apóstolo Paulo. São as palavras sobre os túmulos dele, sobre o túmulo dele. Então ele fala como aquele que desabafa, dizendo: quando você, Timóteo, vinha me visitar o mais depressa possível, porque eu já estou indo embora. Porque eu combati o meu bom combate, completei minha carreira e guardei minha fé. Estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O tempo da minha partida se aproxima. Então, quando você tem esse contato de humanidade, de beleza, de um cara que entregou a vida pelo evangelho a ponto de ser comparado com um vinho, estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. Isso me influencia. Há muitos textos que eu amo, cara, mas a carta de 1 e 2 Timóteo, sem dúvidas, eu acho que é o texto que eu mais admiro. Gil, nossa, não sei nem como te agradecer, cara. A gente acabou de um jeito totalmente diferente. Queria te agradecer, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui com a gente, por investir esse tempo aqui num papo tão bom, despretensioso e ao mesmo tempo cheio de bons insights, de sabedoria, de bom debate e especialmente de experiências que refletem crenças, de frutos que refletem uma fé viva, uma fé que transpira, transborda e que é uma fé viva, transbordante e generosa. Obrigado, meu velho. Obrigado de coração. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, amplie ainda mais o seu ministério, o seu trabalho. Eu sigo aqui como mais um dos seus intercessores. Conta comigo, viu? Obrigado, querido. Foi uma honra. Conte comigo. E estou muito feliz por todo esse conteúdo que Jesus permitiu nós desenvolvermos nossa conversa.